Boa noite, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui, mais uma semana. Hoje, excepcionalmente, estou fazendo na segunda-feira, porque aqui em Bebedouro é feriado. E aí, ontem foi domingo, que a gente sempre faz aos domingos, a nossa live, o nosso bate-papo de reflexão, mas eu não estava aqui. Então, eu resolvi me dar o direito de descansar um pouco, de relaxar, até de me preparar com mais energia, com mais amorosidade para ter essa reflexão. Nós estamos fazendo uma reflexão sobre os 7 pecados capitais. A semana passada foi sobre a preguiça, então, de repente, quem não acompanhou, tiver algum interesse, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, na Doutora Silene Paz, vocês sempre vão ter as nossas lives lá, elas ficam lá. Hoje nós vamos falar sobre a avareza. Gente, vocês sabem que no pesquisar para refletir aqui com vocês, eu também tenho alguns momentos, me vejo caindo nesses 7 pecados capitais, nesses 7 pecados originais, vamos dizer assim. Então, bom, vamos lá, eu vou começar, tudo bom, pessoal? Em respeito a quem está aí. Vamos pensar, refletir sobre avareza. O que é avareza, Silene? É a dificuldade ou medo de perder algo que possui. A pessoa se apega, ela agarra, principalmente a bens materiais. Mas é aí que pega. Eu, por exemplo, com bens materiais, eu não sou avarenta. Mas a avareza não é só isso, não. Nosso apego pode ser a outras coisas. E a gente, durante a live, a gente vai refletir sobre isso e a gente vai ver. Então, a pessoa avarenta, ela tem dificuldade de abrir mão do que ela tem, do bem que ela tem, de dividir, entendeu? Mesmo que ela receba algo em troca, mesmo que tenha seja um negócio, está recebendo alguma, ela tem um cuidado excessivo com seus pertences. Eu descobri que a avareza, a pessoa avarenta, ela tem uma segunda característica ali junto, enraizada, que é o egoísmo. Que depois a gente vai fazer uma live sobre egoísmo. A pessoa avarenta, ela é egoísta, porque ela não gosta de dividir, ela tem um apego excessivo. Bom, é considerado um dos 7 pecados capitais, conforme o catolicismo, e ele está O que é a avareza? Uma pessoa avarenta, ela tem medo de perder algo que possui. Ela se agarra, ela tem um apego muito grande e excessivo. Tudo bom? Que valor você dá ao dinheiro? Vamos lá. Na Bíblia não há uma condenação, nós estamos falando de pecado, de catolicismo, de pecado original. Vamos refletir sobre um livro básico disso que é a Bíblia. Não tem uma condenação sobre a riqueza, não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro. A energia do dinheiro, ela é boa. A gente precisa de dinheiro para nos proporcionar alegrias, prazeres, para ajudar as pessoas, para nos alimentarmos, para nos tratarmos. O problema é a forma que você usa, a forma que você conquista esse dinheiro, a forma que você se apega a esse dinheiro. Então, voltando, na Bíblia não tem uma condenação contra a riqueza em si, mas sim quando ela é a forma que você adquire, uma riqueza mal adquirida, por uma corrupção, por exemplo, um roubo, ou quando você engana alguém, é trapaceiro, esses golpes que o pessoal dá, aí sim, porque tá uma coisa ilícita por trás, né? Uma atitude, vamos dizer assim, não muito certa perante a sociedade e perante o conceito de Deus. O avarento, ele tem um apego exagerado ao dinheiro. Então a pessoa, ela tem medo de perder algo material, e às vezes não é só o dinheiro, a conta no banco, é o carro, a casa, e quanto mais ela tem, nunca tá bom. Nunca tá bom, ela precisa de mais, de mais, de mais. As pessoas que são acumuladores, elas são avarentas, tá ali dentro dessa característica, não esquecendo que o avarento também é egoísta. Um conjunto de pensamentos, sentimentos, valores, atitudes dessa pessoa avarenta é com grande apego.
Então é um sentimento de um apego excessivo, é meu, não divido com ninguém. Se for o valor, os meus valores, nós vamos ter agora durante a live algumas reflexões sobre isso. E as atitudes da pessoa, sempre com grande apego, sempre querendo chantagear, se sobressair dessa forma. Muitas vezes as pessoas têm um motivo que as impulsionam a ter determinadas atitudes, estilos de vida, e elas nem percebem que levam uma vida assim. E normalmente eu sempre venho falando para vocês que antes da mãe ficar grávida até os 7 anos é que forma a personalidade dessa criança, a base do Enneagrama. E a criança, ela é muito observadora. E ela segue o exemplo do modelo que ela está vendo ali, que a sociedade, o ambiente, a cultura está dando de exemplo. Então, os pais têm que tomar muito cuidado, eu vou falar disso, porque é ali que pode começar. Os traumas de infância, tudo pode ter sido uma das causas que estão embutido para a pessoa ter essa atitude e às vezes ela nem percebe que ela é assim, entendeu? Para psicologia, sempre há uma coisa implícita debaixo dessas aparências, entendeu? Por detrás daquilo que a gente não consegue ver. Então a gente está julgando ali, vendo que a pessoa é avarenta, que tudo é sovina, que ela não divide nada com ninguém, que nunca tá bom, que ela quer ter mais, ter mais, ter mais, ter mais, tem um apego, apego, apego. Mas por que ela é assim? O que emocionalmente ela viveu, tem por detrás disso? O que ela está escondendo? Do que ela está fugindo? A gente tem que ser mais humanizado, mais amoroso com a característica de uma pessoa assim. Então, o apego pode ser aos bens materiais, como eu venho falando, dinheiro, objeto, coisas, ou as coisas dela, dos outros, apego às pessoas. Ai, Silene, mas apego não é o amor? Não, é esse apego de querer comandar e não dividir com ninguém. Sabe que uma pessoa quando é essa ciumenta demais, quando é apaixonada, é só meu, essas coisas enlouquecidas, tem uma avareza ali, quer comandar o que você usa, o que você tem um sentimento de avareza ali. O avarento, ele quer se apropriar não só de bens materiais, mas não só de coisas materiais. Ele pode, por exemplo, querer se apropriar do seu tempo. E aí a gente pode estar sendo avarento e nem perceber quando a gente se apropria do tempo dos outros. Vamos dizer que você tem um projeto para entregar e fica procrastinando, enrolando, não faz, e você está atrapalhando o andamento da empresa e você está sendo avarento com o tempo do outro. Vamos dizer que você tem hora marcada com alguém, com um cabeleireiro, com um psicólogo, com um fisioterapeuta, enfim. Mas você pega o seu horário, faz as suas coisas e nunca respeita a agenda do outro, o horário do outro. Você está sendo avarento com o tempo do outro. A pessoa está ali à sua disposição. Ah, se eu atrasar 15 minutos, 20, de vez em quando, é normal, né, gente? Nós somos mortais comuns. Eu estou falando daquela rotina. Então, se eu atrasar sempre meia hora, 20 minutos, a pessoa tem que estar ali à minha disposição. Ela quer me atender por mais tempo. E atrapalha a agenda. Então, estou sendo avarento com o tempo da pessoa. Outra situação é o avarento, ele cria situações de conflito ao redor dele. Aonde ele vai, ele está criando situação de conflito. Por quê? Porque é nos relacionamentos, ele é avarento nas relações, ele quer atenção só para ele quer ser o centro das atenções. Ai, Silene, os pecados originais em si, eles estão ligados um com o outro. Gente, é muito difícil a gente não falhar em um pecado só. E não quer dizer que a gente... Eu também não acredito que na Terra tem alguém que não tenha nenhum dos pecados em nenhum momento da sua vida. O que a gente tem é que ir se moldando, se corrigindo, tentando aprender a lidar com as pessoas, tentando ajudar. Vamos lá. Nível pessoal. O avarento cria problemas com os familiares. Ele cria problema com os seus familiares. Porque ele não quer dividir as coisas. Vamos dizer que tem uma coisa com os irmãos. Não quer dividir desde criança, hein? Não quer dividir os brinquedos. Não quer dividir a atenção dos pais. Depois não quer dividir a herança. Não quer dividir a posição no trabalho. Não quer ouvir a opinião do outro dentro da empresa. É uma maneira de ser avarenta. Porque o avareza e o egoísmo estão ali, ó, juntinho. Em nível social, ele cria problema com os amigos, e aí vai perdendo amizades, vai perdendo amigos devido às suas atitudes.
Porque ele quer ser o centro, ele quer ter razão, ele quer só pensar nele, tem que ser tudo do jeito dele. Ah, é egoísta? Estou falando que o egoísmo tá junto. Mas o avarento nunca cede, quer mais. Para você ver que a avareza não é só apego aos bens materiais. É aí que pega a gente. Porque eu posso não ser tão apegada aos bens materiais, de ter trabalhado isso em mim, mas eu posso ter apego às pessoas, eu posso ter apego a ser as coisas do meu jeito, e aí não respeito o tempo do outro, o espaço do outro. Então tem que ver, enxergar aonde eu não estou sendo. A gente tem que se analisar. A gente não consegue corrigir as outras pessoas, consegue corrigir a gente com muita dedicação, disciplina e dificuldade. Mas a gente tem que se avaliar, tem que se conhecer. A nível profissional, um chefe avarento, por exemplo, ele acaba explorando os seus funcionários. Pode pagar mal, pagar com atraso. E também tem a pessoa que pode ser, de repente, o funcionário avarento e que quer enrolar, não quer trabalhar, quer chegar atrasado todo dia para trabalhar menos, ir embora mais cedo. Sabe quando tem que picar cartão e se não fosse picar o cartão, quer tapear? Sabe essas coisas? Não quer atender direito. É uma forma de avareza profissional, em nível profissional. Em nível acadêmico, no mundo acadêmico isso é muito comum, porque os pesquisadores não querem dividir as suas ideias. O aluno pode ser avarento, porque ele não quer fazer trabalho em grupo, ele não quer dividir as suas ideias, não quer dividir o que ele descobriu, o que ele pesquisou. Então, no meio acadêmico as pessoas tendem a ser mais egoístas também, né? E aí, em casos extremos, parte para o plágio. Ou seja, se apropria de ideias que não são dela, são dos outros e toma conta disso. Então, a pessoa avarenta, ela toma conta até da ideia dos outros. Tudo é dela, tudo é ela, tudo ela tem que ser primeiro, tudo ela tem que ser o destaque, tudo ela tem que ser o centro da atenção. Vai vendo que uma pessoa que tem essa necessidade muito grande de tudo ser assim para ela, que nunca nada tá bom, por mais que ela foi dessa vez, é ela, agora vamos dividir com outro. Alguma coisa emocional tem ali por trás, a gente tem que levar para esse lado. Por que a pessoa é avarenta? Chegamos lá. O avarento sempre carrega um medo. Ele tem medo inconsciente muitas vezes. Então, às vezes veio na infância, solidão, passou necessidade, escassez na infância, entendeu? Ele tem medo de ficar sozinho, ele tem medo de não se sentir protegido, amado. Por isso, ele tem apego aos bens materiais. Porque ele confunde, como ele não teve de repente muita atenção, não teve muito afeto, muito carinho, não recebeu isso no ambiente dele, ele acha que ele tendo coisas materiais é que ele vai ser o centro da atenção. Entendeu? Ele para não se sentir sozinho no campo afetivo, ele se apega às coisas materiais. E quanto que mas vocês também já devem ter ouvido uma pessoa falar assim, ó, não tem problema se não gostar de mim, gosta do meu dinheiro, gosta do que eu tenho. É uma pessoa avarenta, mas por trás disso, olha a dor que tem ali, olha o sofrimento que tem ali. Ai, Silene, você está julgando. Não, eu só estou aqui refletindo com vocês para a gente tentar entender, porque a gente pode conhecer muitas pessoas que têm esse erro, esse defeito, esse pecado capital muito intrínseco, enraizado, porque uma coisa é a gente passar de vez em quando por eles, outra coisa é estar enraizado, fazer parte da sua personalidade. Aí a pessoa precisa de ajuda quando é assim, entendeu? As pessoas avarentas se tornam excessivamente materialistas, se apegam aos objetos seus e dos outros. Por exemplo, eu pego uma roupa, um livro emprestado e não devolvo. Sabe aquele que quer ser esperto? Silene, então o trapaceador, o golpista, o corrupto é avarento. Gente, como a gente não vê isso no mundo político, por exemplo, mas é só nos políticos que tem corrupção? Não. Para mim, eu fui criada por um pai que me ensinou a não ficar com o troco errado de um garçom, porque aí ele ia ter que no fim do dia dar do bolso dele.
Então, uma pessoa que se sente feliz por ter alguém ter errado o troco, deu a mais para ela, e ela acha que ela é esperta, ela é avarenta, é dela. Tá justo? É avareza. Então, são uns pequenos detalhes que a gente vê isso, entendeu? Então, nós precisamos de bens materiais. A gente precisa de bem material na vida? Claro que precisamos. É o que eu falei no começo, a gente precisa de uma certa quantia para o essencial da nossa vida, entendeu? Para a gente usufruir do mínimo de conforto, para a gente se sentir seguro, ter um carro bom, uma casa legal, poder ter um portão que fecha, né? Ter uma segurança para evitar que entre alguém. Para a gente ter a casa, de repente, que a gente sonhou, de se vestir bem, de comer as coisas que a gente tem vontade, de fazer umas viagens, um passeio. Então, a gente precisa de bens materiais. Claro que precisa. Hoje em dia, para assistir uma live, a gente que está aqui refletindo, precisa de um celular, de uma internet. Então, a gente precisa de bens materiais, certo? Para conseguir atingir um nível social. O que é o problema? O problema é o avarento, por mais que ele tenha, nunca tá bom. Nunca tá bom. Nunca é o suficiente para ele ser feliz. Porque para ele não existe o essencial. Nunca é. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. E quantas pessoas no mundo a gente não vê assim? É aí que começa a corrupção. Eu tinha uma dificuldade financeira, passava por uma escassez, arrumei um bom emprego, consegui ter uma casa, agora eu, sei lá, consegui alguma coisa. E aí, eu não estou falando só de política, de repente eu estou numa empresa e vou fazer umas falcatruns, cambalacho, agir aqui do meio ilícito, vamos fazer, que nem a gente pega aí todas essas empresas ligadas com essas corrupção do governo, e não é só lá que tem. Vai tudo nesse cambalacho para me dar mais, para ter mais, para ter mais, para ter... Isso não é avareza, gente. Já tô bem. Eu já tenho uma casa, um carro legal, eu já tenho saúde, minha família tá bem. Para que tanto acúmulo? Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. E aí a pessoa vai enlouquecendo. Você tá entendendo? Vai virando outras doenças, outros distúrbios, outros desequilíbrios. E ela vai achando que é porque ela tem dinheiro, que ela é o centro das atenções. Aí ela vai ficando arrogante, prepotente, vai piorando. E é aí que mora o perigo. As pessoas, quando conseguem acumular muito, né, para os avarentos, para muitos o satisfatório, ele começa, além do satisfatório, ele começa a se tornar o quê? Uma pessoa amarga, mesquinha, egoísta. Quanto mais eu me apego, mais eu quero ter, mais insatisfação eu tenho, eu não vou ter. Por que a pessoa tem tanta insatisfação? Porque ela tem um vazio existencial. E esse vazio existencial, gente, jamais vai ser preenchido com dinheiro, com as coisas materiais. Você vai comprar uma bolsa e daqui a pouco não tá bom. Você vai trocar de carro, mas vai lançar um carro novo. Você vai trocar o celular e o vizinho vai acabar de chegar com outro. Você vai ter feito uma viagem para a Europa e o outro foi para os Estados Unidos, fez um tour de navio pelo mundo. Nunca. Tá bom. E o avarento quer mais, o dele tem que ser melhor. Tem que acumular. Tem que ter os zeros na... Eu conheci já pessoas que tinham muito dinheiro. Os zeros na conta bancária, assim, iam embora, perder de vista. Mas a pessoa era pão duro. Porque o avarento fica assim. Ele usava, se olhava, sabe... Lá na minha infância, agora vou contar uma história que vai denunciar, entregar a minha idade. Uma vez lá na infância teve uma novela que tinha o Nonô Correia. Era um personagem que trancava, ele era milionário, mas ele trancava a geladeira para não deixar os empregados comer, não sei o que comer, para ele controlar até a geladeira. Avarento é isso. Ele quer ter controle de tudo, ele não divide. Então, ele quer acumular. Mas por que ele tem esse excesso? Porque no fundo, ele tem uma imensa, profunda tristeza interior. Esse vazio existencial
é uma tristeza interior. Então ele quer preencher com coisas. E o caminho não é esse, entendeu? Ele está preocupado em ter e não em ser. Então, porque ele não se sente bem consigo mesmo, a pessoa não se sente bem com ela mesma. Ela não se encontrou, ela não fez uma viagem interior, ela não se ama, ela fica dependendo dos outros, ela não tem autoestima. Então, porque ela acha, ela vai ficando vulnerável, sugestionável. Aí ela acha que se ela tiver dinheiro, por causa do dinheiro, mas ela vai ter verdadeiros amigos? Não. Porque a pessoa que se aproximar de você porque você tem dinheiro, ela não é sua amiga, ela é interesseira. É outro tipo de avarento e sei lá mais o quê. O avarento, no excesso material, ele quer isso porque ele quer se sentir bem, ele quer se sentir aceito, entendeu? Ele quer acumular riqueza para chamar a atenção das pessoas, para todo mundo olhar para ele se entrosar, para ele fazer parte da turma. Porque às vezes sofreu bullying na infância, foi excluído, e aí ele cresce com isso. Bom, ele gosta de mostrar para as pessoas, ele quer ter, conquistar e quer mostrar, quer exibir para as pessoas. Só que ele não divide com ninguém. Uma pessoa avarenta é uma pessoa sovina, ela não divide com ninguém. Traumas na infância, por ter passado escassez, não justifica, né, gente? Eu sou assim, eu tenho medo de passar fome, eu passei muita fome na minha infância, na minha vida, foi uma família pobre, de uma origem simples, e aí agora não é justificativo. Tenha gratidão a Deus, gratidão à vida, trabalhe a sua mente acreditando que tudo vai prosperar, que tudo vai dar certo, que você é merecedor. E aí, sim, isso não é motivo para você ser uma pessoa avarenta. Colocar o dinheiro acima dos escrúpulos, ser uma pessoa inescrupulosa, é ser avarento. E aí, o que é isso? Como assim acima do escrúpulo, Silene? O que é isso? Para conseguir as coisas, para conseguir o dinheiro, burla aqui, corrompe alguém acolá, é corrompido depois, come pelas beiradas, vai que nem uma cobrinha, né? Vai trilhando caminhos obscuros, a pessoa é desonesta no fundo. Para conseguir dinheiro e mais dinheiro, ela não tem escrúpulo. Ela rouba, ela tapeia, ela corrompe, ela é corrupta. E aí isso não precisa ser. Lógico que no meio político é maior o negócio. Mas não precisa ser, não. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, já tá bom, os familiares tá aí já dobrando o cabo da boa esperança, como diz lá na idade, e tá nessa de acumular mais, e não importa em cima de quem que passa, toma posse do outro, pega o terreno do outro, toma o sítio do outro, sabe essas coisas? Faço um negócio de maneira que eu vou me dar bem, melhor que os outros. É isso é uma pessoa avarenta. E a avareza, como tudo na sua vida, vai ter o quê? Consequências. Tudo que a gente joga para o universo, volta. Tudo tem uma consequência. Qualquer atitude, qualquer pensamento, qualquer palavra, qualquer ação vai ter uma consequência. Então, o vício pelo acúmulo, quando ele é reconhecido, por exemplo, um pai que fica só pensando no dinheiro, em avarento, o que ele vai fazer? Ou o filho dele vai ser avarento igual, ou vai ser aqueles famosos filhos de pai rico que sai gastando, que não dá valor, que não aprendeu os valores nenhum. Ele vai criar o filho dele para acreditar que os bens materiais são mais importantes do que ele próprio. É muito triste um pai, de repente, achar que um filho amá-lo não é mais importante. Se eu tiver dinheiro, ele vai amar o meu dinheiro. Gente, eu já ouvi isso, viu? Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Isso não é legal. Então, esse filho, ele vai ser ou aquele vai sair gastando tudo por aí, ou ele vai se apegar ao dinheiro, vai tapear os irmãos, vai roubar na herança, enfim, vai roubar o próprio pai, quebrar a empresa. Quanto que a gente não escuta, não vê, não tem exemplos por aí. Só que é assim,
A forma que a gente trata as pessoas nos traz bênçãos ou martírios. A nossa relação, a maneira da gente lidar com as pessoas. E na vida, às vezes, a gente tem que penar, levar uns tombos para aprender. Tem gente que não aprende, pior ainda. Mas quando você aprende, que bom aprender com os erros. Que bom se de repente eu, você, estamos aqui refletindo e vendo que temos alguns momentos que estamos sendo avarentos e podemos corrigir, mudar a nossa maneira de relacionar com o mundo, porque vai ter uma consequência. E eu quero ter bênção ou eu quero ter martírio na minha vida? É isso, é a forma como eu trato as pessoas ao meu redor que vai me trazer isso. Então, se você é uma pessoa digna, honesta, que tem caráter, tudo isso vai trazer o que para você? Muitas riquezas, mas muito mais riquezas na sua vida que o dinheiro não pode dar. Porque são valores, entendeu? E isso, o dinheiro que você tem acumulado no banco, não é maior do que você ter dignidade, do que você ter caráter, do que você ter escrúpulo, do que você ser uma pessoa honesta. Eu, pelo menos, fui criada por um pai muito honesto. Entendeu? Minha mãe também, mas eu tô falando de exemplos do meu pai. Então, eu prefiro ter essa alegria de quando eu vou lembrar das lições que ele me deu, das correções, dos exemplos, das atitudes que ele tinha, sempre foram atitudes honestas. O que adianta eu ter ficado milionária, rica no último, e saber que o meu pai era um pai corrupto, ladrão, que ele tinha se aproveitado das empresas ou de se ganhado por fora? O que adiantava? Que ele tinha feito negócios esquisitos, né? De repente teve um cargo importante numa empresa e vai roubando a empresa. Isso sofre consequência para toda uma população, às vezes. Não, eu prefiro ter uma consciência tranquila, ter tido esse tipo de exemplo. Mas aí é de cada um, né? É preciso saber, assim, que os avarentos, é preciso que os avarentos se conscientizem, isso é muito importante, que não são os seus bens materiais que vão te dar projeção na sociedade. As pessoas acham que é o dinheiro, o carro chique, aquela roupa da marca não sei o que, a bolsa não sei o que, isso vai me colocar na sociedade. Aí vai lá as mulheres dão golpe da barriga nos homens ricos, vai os homens dar golpe nas mulheres ricas. Pra quê, gente? Viver uma relação de humilhação, de não ser ninguém, de não ser feliz, de não ter dignidade. Isso também é uma maneira de avareza. Mas não é a marca da bolsa, do sapato, da roupa que você usa, do carro que você chegou, que vai te dar projeção na sociedade. Não. A forma como as pessoas sentem e a forma como elas se sentem e que são tratadas pelas pessoas que vivem nessa sociedade é que dão projeção. O que você está fazendo de bom para o mundo? O que você está fazendo de bom para a sociedade, para as pessoas? Você está sendo fraterno? Está tendo compaixão? Está dividindo? Está ajudando? Ou você está sendo avarento, tirando o seu, garantindo o seu, sendo egoísta junto, sabendo que tem gente sendo prejudicada e às vezes passando até necessidade, mas o teu tem a mais. Então, não podemos permitir que o ter se sobreponha ao ser. É importante ter, mas muito mais importante é o ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa que confia em Deus, ser uma pessoa que tem valores, ser uma pessoa que luta, que batalha com honestidade, com caráter, com dignidade, do que eu ter dinheiro, carro, casa, mansão, roupa, não sei o que, porque eu tapiei, eu corrompi, eu fui corrupto, eu tirei uma parte a mais, eu fiz um esquema que custava, essa caixinha aqui custava R$100, eu vendi por 1.000, pus lá na nota 1.900 era para mim, eu fui um laranja. Isso não é legal, gente, é dentro da... São valores, isso é de cada um. Se o dinheiro é mais importante para a pessoa, saiba que ela é uma pessoa avarenta. Deixar um legado na vida não está relacionado com o dinheiro que você vai deixar, com as propriedades que você vai deixar,
mas sim com o que a gente realizou nessa sociedade, nesse mundo, nessa vida que a gente teve na sociedade. Nós não podemos esquecer que a avareza vai além dos bens materiais. As pessoas avarentas, elas gostam de se apropriar do sentimento das outras pessoas. Elas fazem chantagem emocional para ter só para ela. Muitas vezes elas se apropriam das ideias das outras pessoas. A pessoa tem uma ideia e ela toma conta e diz que aquela ideia é dela. Passa a perna, ela é esperta, porque ela é safada, porque para mim isso não é bom, entendeu? Mas como ajudar? Nós vamos ficar aqui só jogando pedra em quem é avarento? De repente é a gente mesmo? Não. Primeiro a gente tem que observar a si próprio e observar as pessoas ao nosso redor em vez de julgar. Observar, olhar. Eu sou avarento? Ao meu redor são alguém avarento? Para poder saber como é que você vai ajudar. Pais, cuidado. Vou falar de novo. As crianças passam a vida numa fase observando, vendo o seu exemplo, o que você fala, a sua atitude. E dependendo da idade da criança, ela não vai ter discernimento para saber que o que é uma brincadeira ou o que é real. Então, cuidado até com as brincadeiras. Sabe, às vezes você estimula o seu filho a ser avarento. Ou você está sendo ausente, não está dando atenção, não está dando carinho suficiente, está ensinando o que é mais importante ter do que ser. Está brincando com o seu filho, tendo diálogo, contando historinha, cantando musiquinha. Ou está só pondo no computador, no celular, no joguinho, dando para a creche, para babá, para a avó cuidar, porque você está muito ocupado correndo atrás do dinheiro. Aí você vai lá e dá uma linda boneca, um carrinho de último tipo, mas não se deu. Você está ensinando a ser avarento, você está criando a solidão nessa criança que lá na frente pode ter essa característica, vai sofrer na vida e as consequências. Então fique muito atento com isso. Temos também que identificar, quando você observar ou você é avarenta, ou outra pessoa ao seu redor avarenta, quais são os medos que essa pessoa tem? Porque ela tem algum medo de perder alguma coisa, por isso que ela é avarenta. Tem medo de perder a atenção das pessoas, tem medo de perder o amor, o carinho das pessoas, porque ela de repente não teve. É esse que é o vazio existencial, é esse que é o medo dela. Tem medo de perder, então tem que observar, fazer, relacionar isso. Separar o que é o seu problema e o problema do outro. Porque é uma forma de fisgar você, o avarento, jogar os problemas dele em cima de você para você resolver. Até nisso ele é avarento, você que resolve os problemas dele. Não, você pode ajudar. Mas quem tem que resolver os problemas dele é ele. Então separe o que é o seu problema e o que é o dele. Ponha um limite nessa relação. Não ceda a chantagens emocionais, porque ele vai fazer chantagem emocional para poder conseguir as coisas, para te driblar e você não vai perceber, vai ficar coitado, né? Coitado não, é avareza, tá comendo o seu tempo, comendo a sua atenção, só ele tá tendo carinho, você não tem, só ele, só vai no restaurante que ele gosta, não vai no seu, só vai na roda de amizades do amigo dele, não vai na sua ou só na dela, entendeu? Todas as vezes que tem que passear, só eu que posso escolher o lugar, você não. Fique atento, isso é uma forma de se relacionar com a avareza. Cuidado com quem você fala da sua vida. Por quê, gente? Porque a gente pode estar conversando, contando a nossa vida, as nossas ideias, os nossos projetos, que vai resolver a nossa vida, os nossos sonhos, para uma pessoa avarenta, que vai pegar toda a sua ideia, o seu sonho e passar a perna em você, falar que é dela ainda. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que avaliar. E se for necessário, a gente tem que encaminhar para um profissional. É para isso que existe tantos... Eu não sou psicóloga, mas tem muito psicólogo bom para isso, entendeu? O que eu trabalho, o que eu posso ajudar, é com a microfisioterapia, que vai sair ali as datas dos eventos que a pessoa passou, ela vai enxergar, aí ela vai lá no psicólogo e ressignifica. Ela tem que ressignificar, ela tem que se libertar do passado, ela tem que trazer a mente, todos nós temos que trazer a nossa mente para o momento presente.
Quando a gente fica preso no passado, no que aconteceu, na dor, no sofrimento, no trauma, a gente não vive o presente e está perdendo a oportunidade de viver o que a gente quer para o nosso futuro. E o que você quer para o seu futuro? Eu quero um futuro cheio de vida, cheio de luz, cheio de paz, cheio de saúde. Mas se você ficar preso na mágoa, no ressentimento, no que não deu certo, pondo a culpa no professor, pondo a culpa no pai, pondo a culpa na mãe, no patrão, na tia, na avó, no presidente, naquele ex, naquela ex, a gente se liberta. Sai do passado, traz a sua mente para o momento presente. Faça a sua viagem interior, conheça você. Aprenda a você tem que se equilibrar para você ter uma boa relação com o mundo, com as pessoas, para você ter as coisas materiais, mas não se apegar, para você se relacionar com as pessoas, mas não ser egoísta e avarenta, respeitar o horário, o espaço, o tempo do outro, ouvir o outro. A gente tem que evoluir nesse planeta. O mínimo que a gente tem que aprender é a entrar de um jeito e sair melhor. É para isso que nós estamos aqui. Bem, eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês. A semana que vem eu vou falar sobre a soberba, gente. E quem em algum momento da vida não foi soberbo, me fala. Mas nós estamos aqui refletindo sobre esses pecados, porque dá a impressão que a avareza é só dinheiro. O que tem por trás disso? Dá a impressão que preguiça é vagabundo. O que autossabotagem tem por trás disso? Que vazio existencial tem por trás da avareza? E da soberba? Que baixa estima tem aí? Como a gente vê, quando tem um defeito grave, passar pelos pecados capitais, acho que todos nós passamos na vida. Mas ter isso enraizado como atitude, como personalidade, tem uma dor. Tem um grande sofrimento ali atrás, dentro daquela pessoa, por detrás dessa aparência. E aí nós estamos aqui para quê? Para nos corrigirmos, enxergarmos que estamos assim, buscar ajuda se for necessário, ou para ajudarmos o próximo. Só trabalhando a confraternização, a compaixão, nós vamos deixar de nos preocupar em deixarmos dinheiros e propriedades para o mundo e sim deixarmos boas relações. Que um dia vão falar, nossa, que falta que faz. Eu sinto falta do abraço da minha mãe, do colo do meu pai, dos exemplos, de conversar, para hoje, quando eu vou tomar minhas atitudes, minhas decisões, ter aqueles conselhos maravilhosos, dignos que eles me davam. É disso que eu sinto falta. Dos nossos passeios, sim, porque eram preenchidos de amor. Dos momentos simples de me empurrar no balanço, de me contar uma história. Por isso que eu sei que o importante é o que nós deixamos de relação para as pessoas. Claro que a gente tem que ter gratidão, gratidão à vida, gratidão ao dinheiro, aos bens materiais, só não podemos prejudicar as outras pessoas para que a gente tenha mais do que o necessário. Muito obrigada, quero mandar um beijo para todo mundo, para Daniel, todos vocês que estão aqui, Camila, o Silvio, o William, Cris. Oi, tudo bom, Ive? Tudo bom, gente? Eloá Joias, um beijo, muito obrigada, que Deus abençoe e que a gente possa refletir cada vez mais. Tchau, até a semana que vem, hein? Semana que vem vai ser no domingo, hein?